Próxima questão é falando sobre ecologia, sobre o processo de eutrofização. Bom, pessoal, quando a gente fala sobre eutrofização, é importante a gente analisar um fato, tá? Por exemplo, se por acaso a gente comer bastante comida, além do que nós podemos comer, e isso constantemente, a gente pode passar mal, não é isso? Pois é. Então, no ambiente não é muito diferente. Porque quando você também tem uma supernutrição, ou seja, uma grande adição de nutrientes, tá? Seja de qualquer natureza nesse ambiente, claro que ele também vai ficar um pouco adoecido. Como é que seria esse processo, tá? Vamos pegar aqui, por exemplo, um lago. Tá? Um lago onde nós sabemos que tem árvores, animais, peixes, vegetais, enfim. Ok? Nós temos peixes, enfim. Tá? O desenho está meio feio aqui, mas não ligue não. O importante é a gente saber analisar a questão. Então, se vocês observarem, eu tenho um ambiente, vamos dizer assim, que esteja em processo de equilíbrio. O que acontece normalmente quando começa o processo de eutrofização? Eu vou pegar um exemplo aqui como fosse uma lagoa de uma grande cidade, né? Uma metrópole, uma capital. Acontece que os esgotos, né, ou sujeiras do ambiente urbano acabam sendo jogados nesse corpo d'água. Bom, como esgotos, entre outros elementos que possam ser jogados, claro, são ricos em matéria orgânica, são ricos em componentes nutritivos, vamos dizer assim, que fazem parte da cadeia orgânica da Terra. Aí que tá. Quando aumenta esses nutrientes que são jogados nesse lago, então aumenta, claro, o fator, né, de disponibilidade. E, claro, nesse ambiente eu vou ter o micro-organismo, eu vou ter algas, vou ter peixes em geral. O que acontece com, por exemplo, as algas? Quando elas disponibilizam de grande quantidade de nutrientes, elas se proliferam em grande escala. Então eu vou ter, por exemplo, uma grande produção de algas, né? Seja na parte ribeirinha, seja na parte em cima da água, e isso também vai começando a deixar a água mais turva. Tá? Ela vai ficando, vamos dizer assim, menos transparente, ela vai ficando com mais dificuldade de penetrar os raios luminosos. Os raios luminosos que, por sua vez, penetravam até proximamente às profundezas ou um pouco mais profundo na água, começa a penetrar cada vez menos porque essa água fica incondicionada à passagem dos raios. O que vai acontecer a partir de então? Algumas vegetações, né, plantas aquáticas que se encontram principalmente no fundo do corpo do lago, vão cada vez menos fazer fotossíntese porque estão recebendo cada vez menos luz. Recebendo cada vez menos luz, então essa luz vai começando a cessar, vai começando mais superficialmente e vai começar a deixar de entrar nesse corpo d'água. Pouco oxigênio vai ser reposto na água, ou seja, quanto menos oxigênio, menos oxigênio no ambiente, lançado por esses vegetais, vai diminuindo o oxigênio, tá? Vai cada vez diminuindo, a água fica cada vez com oxigênio menos disponível. E isso acaba afetando os peixes. Os peixes que, por sua vez, dependem do oxigênio dissolvido que estão na água. E aí, claro, vai gerando a mortandade dos peixes, claro, e isso vai aumentando cada vez mais o quê? O que nós chamamos de matéria orgânica a partir dos detritos, que são os corpos dos animais em decomposição. Aumentando cada vez mais a questão do nutriente, aí pronto. Vai chegar um momento que a água praticamente quase não tem oxigênio, e isso é um ambiente favorável aos micro-organismos anaeróbios. Tá? Então está aí o processo de instalação, como vocês podem ver no slide a seguir. Tá? Então se vocês observarem aí, nós temos um corpo d'água, né, com bastante componentes fotossintetizantes na sua superfície, então aí a luz praticamente não está penetrando. Então se você ver, esse lago está totalmente inviável, deve estar com bastante avanço na questão da nutrição e, claro, praticamente quase sem oxigênio, um ambiente favorável, tá, para os micro-organismos anaeróbicos. Mas vamos ver a questão. Tá? A questão diz o seguinte: a Baixada de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, apresenta a mais elevada taxa de crescimento populacional no município. E dentre os seus problemas ambientais, destacam-se o lançamento de esgotos in natura no sistema lacunar. Como consequência direta, essas lacunas passam a apresentar: letra A, o aumento das condições aeróbias
do lodo, do fundo e da redução da fotossíntese global. Tudo bem, redução da fotossíntese poderia ser, mas ele falou aí, aumento das condições aeróbias. Se eu sei que vai haver menos fotossíntese dentro do corpo d'água, como é que eu sei que vai aumentar as condições aeróbicas? Se eu dependo da existência do oxigênio dissolvido. Então, a gente já sabe que esse item se encontra falso. Letra B. O aumento da biomassa dos consumidores secundários e a redução dos organismos autotróficos. Tá? A redução poderia, claro, a gente poderia considerar, mas necessariamente da biomassa, isso não iria acontecer porque o aumento da biomassa depende diretamente do processo fotossintético. Então, nós sabemos que também isso aí seria contraditório. Então, novamente, invada. Item C. Redução do assoreamento provocado pela carga de nutrientes oriundos do esgoto. Olha aí, redução do assoreamento. Pelo contrário, quanto mais resíduos, maior é o assoreamento, porque o assoreamento seria, então, a deposição desses resíduos no fundo e, claro, vai diminuindo a altura da coluna d'água, que seria a distância entre a superfície da água e, claro, o fundo. Então, isso aí também seria falso. Item D. O aumento da diversidade de algas, de gastrópodes e dos peixes herbívoros. Bom, o aumento da diversidade das algas, claro, ela vai acontecer no processo na medida do aspecto da supernutrição. Mas de outros elementos como gastrópodes e dos peixes, bom, dos peixes, claro, ele depende do oxigênio dissolvido que estaria sendo reduzido, né? Então isso aí ia prejudicar os peixes, então não poderia estar aumentando. E a letra E, claro, possivelmente é o item correto, mas vamos olhar. Eutrofização, o que gera alta produtividade primária e grande biomassa de algas. Olha aí, ele fala da eutrofização, o processo, né? E a questão da geração da alta produtividade primária e grande biomassa das algas. Claro que isso aí, com o passar do tempo, vai prejudicar o ambiente, mas inicialmente vai acontecer isso. Então, essa é a resposta correta.